Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiyotakawa, estou mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu para falar um pouquinho sobre a história do Jiu-Jitsu, MMA e Vale Tudo. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a ligação do Bruce Lee às artes marciais chinesas com as lutas agarradas. Como a maioria já sabe, a civilização chinesa é muito antiga e tem muita tradição nas artes marciais, como o Kung Fu. Nós ocidentais conhecemos aqui o Kung Fu como um conjunto de diversos estilos de artes marciais chinesas, mas para os chineses o nome mais comum é o Wushu. Dentro do Wushu existem estilos como o Shuai Jiao, que são estilos de lutas agarrados muito similar ao Judô, ao Jiu-Jitsu e outras lutas agarradas japonesas. Eu queria começar falando aqui sobre um livro de 1933 que foi publicado em Xangai, que é do Liu Jinsheng, e esse livro se chama Qin Nan Fa. Esse livro foi retirado do manual da polícia da academia de Zhejiang. Ao contrário da maioria dos estilos que os ocidentais conhecem de Wushu ou Kung Fu, esse livro basicamente ele é de lutas agarradas, de técnicas de grappling, como nós conhecemos. No livro nós podemos ver muitas posições de chaves de punho e torções, conhecido pelos praticantes de jiu-jitsu como mão de vaca. Além dessas posições de torções e pressão no punho, algumas posições são idênticas às posições de defesa pessoal que fazem parte do jiu-jitsu Gracie, como por exemplo o mata-leão e a guilhotina. É importante deixar claro que esse vídeo não está afirmando que uma arte marcial copiou outra ou algo do tipo. O que basicamente eu estou mostrando aqui é que algumas técnicas são básicas e podem ser idênticas mesmo que se desenvolvendo em regiões distantes e sem necessariamente influência sobre outra. Especificamente essas duas técnicas aparecem há milhares de anos antes, inclusive na Grécia e no Egito Antigo, por exemplo, comprovando que são técnicas muito básicas e foram desenvolvidas por diversas civilizações sem nenhum contato anterior. Voltando ao livro, 80% das técnicas mostradas nesse livro são aplicadas em pé. As posições feitas no solo são bastante conhecidas como katagatame, que é esse estrangulamento com pressão com o braço por dentro e pressão no pescoço, e a chave de braço, que é muito conhecida em diversas artes marciais. Esse livro me chamou bastante atenção por mostrar realmente uma outra ótica das artes marciais chinesas. Dentro do Wushu, do Kung Fu, havia também essa preocupação em desenvolver técnicas de luta agarrada. Antes de falar do nosso protagonista desse vídeo, eu quero fazer uma prévia para contextualizar historicamente o mundo em que vivia e em que nasceu o Bruce Lee. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi travada entre 1937 até 1945. Essa guerra foi muito marcante para os dois países porque a China acusa o Japão de fazer um dos maiores massacres que a humanidade já presenciou, que foi o massacre de Nanquim, que aconteceu em 1937. As fontes chinesas afirmam que os soldados japoneses estupraram mulheres, mataram crianças, e a somatória dessas vítimas pode chegar até 300 mil chineses. Uma foto muito icônica que representa o quão grave foi esse massacre é essa foto tirada numa estação de trem em Xangai em 1937, onde um bebê chora no meio dos destroços após um bombardeio que o Japão fez na estação de Xangai. Foi nessa época de profundo rancor dos chineses contra os japoneses que nasceu nos Estados Unidos Bruce Lee, em 27 de novembro de 1940. Quer dizer, apenas 3 anos após o massacre de Nanquim. Esse ranço que havia entre os chineses e os japoneses já durava décadas. Essa mágoa ficou tão impressa na alma dos chineses que viveram nessa época que os temas dos filmes que Bruce Lee protagonizou na década de 70 comumente eram a vingança de um chinês, de um herói chinês contra o povo opressor japonês. E em vários filmes do Bruce Lee, ele protagoniza um praticante de Wing Chun, enfim, de arte marcial típica chinesa,
que consegue invariavelmente derrotar vários praticantes, seja de karatê, de judô, de lutas de artes marciais japonesas. Voltando ao Bruce Lee, ele passou a infância e adolescência na China, e dos 13 aos 18 anos ele aprendeu Wing Chun, que é um estilo de Wushu ou Kung Fu, com um famoso mestre chamado Ip Man. Em 1959 ele retorna para a América e já dava aulas de Kung Fu, que basicamente eram técnicas de Wing Chun. Logo depois desse retorno do Bruce Lee para a América, em 1959, após estudar outras artes e outros temas ligados à arte marcial, ele resolve desenvolver uma arte marcial própria chamada Jeet Kune Do. O estilo Jeet Kune Do, desenvolvido por Bruce Lee, ele tinha como característica principal, além das bases do Wing Chun, era principalmente uma arte marcial não ortodoxa, ou seja, ela era livre de amarras feitas pelas artes marciais mais antigas, que eram muito resistentes a inovações. Bruce Lee acreditava que, acima de tudo, era necessário usar qualquer técnica que se mostrasse eficaz. Existem alguns registros raros, com muito pouca informação sobre a sua fonte e principalmente a sua época que foram tiradas, mas pela aparência a gente acredita que essas fotos foram tiradas quando Bruce Lee voltou para a América, e elas mostram ele usando o kimono típico do judô, e uma foto muito rara aparece o Bruce Lee aplicando um hanegoshi, que é uma queda de quadril do judô, e também numa outra foto aparece ele usando o kimono típico, também com uma turma usando o kimono do judô. Mais uma vez é importante lembrar aos fãs do Bruce Lee, que com certeza foi o ator que mais disseminou arte marcial no cinema da década de 70, que essas fotos e as técnicas que o Bruce Lee aplicava nos vídeos que nós vamos ver a seguir, não quer dizer que necessariamente ele aprendeu com algum professor de judô ou jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial. Até porque nós sabemos que o Wing Chun, ou Kung Fu, ou Wushu, ou qualquer arte chinesa, também aplicam quedas, torções e golpes de luta agarrada. Mas nós sabemos que grande parte dessas técnicas chinesas tem como característica os socos e chutes. Nas duas fotos a seguir, nós podemos ver o Bruce Lee de roupa chinesa e aplicando uma chave de braço que é bem típica no Kung Fu, que é esse armlock, onde a perna, na verdade, ela fica um pouquinho mais esticada. Essa perna que passa sobre a cabeça, ela fica um pouco mais esticada. E nessas duas fotos nós podemos ver que a chave de braço faz parte também do repertório do Kung Fu. Nessa próxima foto, também já na América, é possível ver o Bruce Lee levando uma queda de quadril de uma aluna e fazendo o ukemi, ou amortecimento da queda. Mais claro do que as fotos que a gente acabou de ver, nos próprios filmes que o Bruce Lee começou a dirigir e a atuar na década de 70, ele, além das técnicas comuns que nós já conhecemos, ele aplicava várias vezes algumas técnicas de queda, por exemplo. Nessa cena que a gente consegue ver aqui, ele está aplicando o Kataguruma no judô, ou Fireman's Carry no wrestling, né? Que é aquela queda onde a gente eleva o oponente por cima dos ombros e projeta ele para o solo. Nesse próximo vídeo aqui a gente pode ver o Bruce Lee fazendo uma defesa de queda de quadril e na sequência aplicando um Tomoe-nage, que é aquela queda conhecida comumente no Brasil como balão. Já nesse próximo vídeo a gente pode ver o Bruce Lee aplicando uma queda chamada no judô de Harai Makikomi. Nesse próximo vídeo que a gente vai ver, nós temos uma apresentação feita por Bruce Lee em Long Beach, em 1967. Ele aplica várias técnicas com oponentes usando protetores, enfim, ele mostrando a versatilidade das suas técnicas. Nesse primeiro trecho é possível ver ele aplicando uma técnica chamada Kosotogari no judô, onde ele varre a perna do oponente.
Nesse próximo trecho a gente pode ver o Bruce Lee aplicando um tipo de Osotogari sem fazer necessariamente o desequilíbrio na parte do ombro. Já nesse vídeo a gente pode ver o Bruce Lee de olhos vendados aplicando um Deashi-Harai, que é aquele golpe conhecido comumente no Brasil como passa-pé. Nesse último vídeo de queda a gente pode ver o Bruce Lee aplicando um double leg ou baiana, como é conhecido popularmente no jiu-jitsu, ou morotegari no judô. Uma rara aparição também de técnicas de solo nos filmes de Bruce Lee é ele levando uma chave de braço reta no Jujigatame, o armlock ou armbar, e ele usa aí um artifício incomum para sair da chave. Nesse próximo vídeo a gente pode ver o Bruce Lee levando quedas e fazendo um amortecimento ou kemi, e em seguida ele derruba o adversário e aplica uma chave de virilha. Nesse próximo vídeo a gente vê mais uma técnica de solo onde o Bruce Lee faz uma mobilização do seu adversário, conhecido no judô como Osai-Komi. O trecho que a gente vai ver a seguir faz parte do filme Game of Death, é o filme chamado Jogo da Morte, que foi lançado em 1978, que tem a presença de um astro do basquete americano, Kareem Abdul-Jabbar. Na foto a gente pode ver a diferença de tamanho entre Bruce Lee e o Kareem, e no vídeo a seguir a gente vê o Bruce Lee aplicando uma queda e uma tentativa de chave de pé. Mais uma cena do filme Jogo da Morte, onde o Bruce Lee faz uma imobilização e uma tentativa de finalização com Katagatame. E nessa cena final do filme Jogo da Morte, o Bruce Lee consegue finalmente derrotar o Kareem usando um tipo de estrangulamento, uma espécie de gravata lateral, e consegue estrangular o seu adversário. Os próximos trechos que nós vamos ver fazem parte do filme The Way of Dragon, O Voo do Dragão aqui no Brasil, que foi lançado em 1972, e foi um filme icônico das artes marciais porque ele teve um grande orçamento, ele foi filmado parte em Roma, e teve como pano de fundo da luta final e principal nada mais nada menos que o famoso Coliseu, que é a arena de gladiadores mais famosa do mundo, onde o Bruce Lee enfrenta nada mais nada menos que o Chuck Norris, que viria a ser também um astro do cinema de artes marciais da década de 80. O Chuck Norris, inclusive, quando já era um astro do cinema no final da década de 80, ele também ajudou a família Gracie, especificamente o Rorion Gracie, que estava nos Estados Unidos. Ele foi uma ponte do Rorion com grandes astros do cinema da década de 80 e início da década de 90. Falando um pouquinho mais sobre Chuck Norris, ele foi realmente campeão de Karatê, participou de vários campeonatos na época, e por isso conseguiu participar nesse filme O Voo do Dragão. E mais uma vez a gente tem uma cena emblemática onde de um lado está o Kung Fu, Wing Chun ou Jeet Kune Do, enfim, a luta chinesa de Bruce Lee, e de outro lado um campeão de luta japonesa, no caso o Karatê, o Chuck Norris. Nessa luta o Bruce Lee consegue finalmente vencer a luta com o Chuck Norris usando uma técnica de grappling, a guilhotina. O próximo filme de Bruce Lee que nós vamos falar é o Enter the Dragon, Operação Dragão aqui no Brasil, que é de 1973. A primeira cena desse filme realmente é muito interessante, porque mostra o Bruce Lee e o oponente dele lutando só de sunga e com luvas típicas do MMA. É bom lembrar que essa cena do Operação Dragão, onde o Bruce Lee usa essa luva típica do MMA, aconteceu 21 anos antes do UFC 4, que aconteceu em dezembro de 1994, onde um dos lutadores, chamado Melton Bowen, foi o primeiro lutador do UFC a pedir para usar esse tipo de luva com os dedos aparentes. O Melton Bowen enfrentou o Steve Gannon e foi finalizado nessa luta. Voltando ao filme Enter the Dragon, nessa primeira cena a gente pode ver o Bruce Lee derrubando o oponente dele e finalizando ele com um crucifixo, forçando a coluna cervical.
Infelizmente, o Bruce Lee faleceu precocemente em 1973 e não conseguiu ver todo o sucesso que o Jiu-Jitsu, o UFC, o MMA, enfim, todas as lutas mistas fizeram décadas depois da sua morte. O Bruce Lee, ele realmente foi um ator muito importante para a disseminação da arte marcial no cinema, e essa mentalidade que ele tinha de realmente não ter nenhum tipo de amarras a estilos mais antigos ou a métodos muito conservadores, e esse tipo de liberdade de criação foi característica de outros lutadores que viriam na sequência do desenvolvimento do MMA. Prova dessa liberdade de pensamento e criação dentro das artes marciais que o Bruce Lee tinha são justamente essas técnicas de lutas agarradas que ele aplicava eventualmente nos seus filmes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês.